amores! Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Todo mundo preparado? Então, amores, a gente inicia sempre com o quê? Material para fazer aquelas anotações, não é isso? Então, você aí em casa já se prepara, pega teu caderno, pega tua caneta ou teu lápis e faz as anotações necessárias. Porque agora nós vamos saber o tema da aula de hoje. Vamos lá? Bom, tema é esse, gente. Figuras de linguagem. A gente já viu algumas figuras de linguagem nas aulas anteriores, dentro dos conteúdos anteriores que nós vimos. Hoje a gente vai ver todas ou a grande maioria das figuras de linguagem. Então eu trouxe para vocês canções, isso mesmo, elas estão inseridas em canções. Trouxe também soneto, trouxe frases, enfim, tá bem recheado os nossos exemplos para que você aí de casa consiga encaixar cada uma no seu dia a dia e, por exemplo, quando ouvir uma música, você consiga saber qual é o tipo de figura de linguagem que foi inserido ali. Mas antes, vamos para o objetivo da aula de hoje, é isso mesmo. O objetivo é esse, ó, identificar os diversos tipos de figura de linguagem inseridos em letras de música, poemas, frases do cotidiano e sua contribuição para tornar esses tipos de textos bem mais atraentes. É isso mesmo. Colocar uma figura de linguagem dentro de uma canção, de uma música, é um ponto-chave para que a música, quando seja ouvida, ela seja ainda mais, vamos dizer, saboreada. É isso mesmo, a gente saboreia as canções. Então vamos começar agora sabendo um pouco mais sobre figuras de linguagem. Bom, o conceito é simples. Figuras de linguagem nada mais, nada menos que aquela ênfase. É você dar ênfase em algum ponto para que a comunicação fique ainda melhor. Deixa o texto mais bonito e mais atraente. Então, seja qualquer tipo de texto. Inseriu figuras de linguagem, você tem aí esse poder de chamar a atenção do teu leitor. Certo? Agora, são muitas, tá? Elas são classificadas em figuras de palavras, figuras de pensamento, figuras de sintaxe e também figuras de som. Então, algumas delas, como eu já falei no início da aula, a gente até já viu. Mas vamos saber cada uma e sua função. Primeiro, as figuras de palavras, elas estão associadas ao quê? Ao significado das palavras. Temos as figuras de pensamento. O que é que elas fazem? Elas trabalham com a combinação, é isso mesmo, entre ideias e pensamentos. Agora, nós temos a figura de sintaxe ou também de construção. O que é que ela quer dizer, gente? Interfere na estrutura gramatical da frase. Então, a gente tem aí uma interferência, sintaxe, tem a interferência aí com essa figura de linguagem ou com essas figuras de linguagem. E com relação às figuras de som, como o próprio nome já diz, som, harmonia, sonorização. Então, elas estão associadas à sonoridade das palavras. Vamos saber cada uma agora? Bom, são muitas e eu separei aqui, ó, as figuras de palavras. Separei 6, as principais para que vocês saibam. Então, temos a primeira, que é a metáfora. Vamos saber? Bom, metáfora. Gente, muita gente já usa esse recurso no dia a dia e talvez nem perceba. E o que a metáfora diz aqui nesse conceito básico, gente? Gente, é uma espécie de comparação, sabiam? E essa comparação, ela fica subentendido, é isso mesmo. O termo fica subentendido, mas você consegue entender a mensagem que foi passada. Olha o exemplo. A vida é uma nuvem que voa. Essa frase também poderia ser: a nuvem é como, a vida, desculpa, é como a nuvem que voa. Esse como aí, ele dá aquela ideia de uma comparação, mas ele não fica explícito na frase. Se a gente observa do lado, nós temos aqui alguns trechos de música. Então, eu separei aqui uma principal, que é a de Projota, tá? Que ela diz assim: ela é um filme de ação com vários finais felizes. Com vários finais, desculpa. Agora, se a gente coloca a outra partezinha, ela diz: ela é política aplicada, conversa banais. Nota que essas duas frases aí, elas têm um termo que estão aí, ó, feito uma comparação, ela compara alguém
e jogando sempre uma ideia aí, um jogo, para deixar mais atraente essas comparações, tá? Agora, dá uma olhadinha na próxima. A próxima a gente chama de comparação, então é ao pé da letra mesmo, é comparar. E ela usa algumas construções como, assim, tal qual. Então você dá uma olhadinha no exemplo que você logo vai ver a comparação aí. Seus olhos são como jabuticabas, então como, igual, tá? Poderia ser substituído por igual a jabuticabas, então é uma comparação, claro, né, gente? A gente não tem olho como jabuticaba, é uma comparação. E olha na letra aqui, ó, dessa canção, tá vendo aquela lua do Exalta Samba? Então ele focou bem na terceira frase aí desse trecho da música que diz: se bem que o brilho dela nem se compara ao seu. Então ele está fazendo uma comparação a essa pessoa, a esse amor aí, ou essa mulher, tá? Fazendo essa comparação aí na frase. Então nota que a gente pode utilizar as palavrinhas para usar aí o contexto real da comparação, ou a gente pode deixar uma espécie de comparação subentendida, que é o que aparece nesse trecho da canção, certo? Agora, a 3 é a metonímia. O que diz a metonímia, gente? Ela é a transposição de quê? De significados. Então, é aquele que considera o significado real, como a gente diz, parte pelo todo, autor pela obra. Então, muita gente fala assim, costumava ler Shakespeare. Agora, ninguém lê o Shakespeare, a gente lê o quê? A obra dele. Então, essa brincadeira aí a gente chama de metonímia. E dentro aí desse trechinho da música, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Essa sujeira aí, gente, ela tá dando a ideia exatamente de corrupção. Então, foi trocado aí para colocar a palavra sujeira ao invés de colocar corrupção, tá? Foi essa brincadeira aí que fizeram. E aí a gente diz na nossa língua portuguesa que é o uso de metonímia, certo? Agora, a quarta. A quarta a gente também usa, mas vê como ela fica, tá? É o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra. Então a gente tem aí no exemplo, embarcou há pouco no avião. Se a gente der uma olhada, embarcou se refere ao quê? A navio. Mas é o único termo que a gente fala para quando alguém vai entrar em um avião ou embarcar em um avião. Então já ficou uma palavra tão rotineira que a gente nem vai atrás do sentido real, que seria o emprego certinho, certo? Então ela já ficou ali encaixada em embarcar com o sentido de avião. Na letra da canção, nós temos aí do Tom Zé, tá? Medo de Mulher, o nome da canção. E aí a gente tem Tereza no pé da mesa, Joana no pé da cama. Então, a mesma coisa, pé da mesa. A gente não tem outro termo, então ficou pé da mesa. Pé da cama, mesma coisa. Não teve outro termo, permanece esse. E aí todo mundo consegue entender. Certinho? Agora, vamos saber qual é a quinta. É isso mesmo, a quinta é sinestesia. Como é que isso acontece? Dentro aí das letras das músicas. Gente, é a associação de sensações. Nela se trabalha tato, olfato, paladar, visão, é isso mesmo. E aí esse exemplo, ó, com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Gente, olhos frios, a gente usa, mas assim, ao pé da letra não é tão ao pé da letra assim, né? Então a gente fala que esse olhos frios aí está mais associado ao quê? Ao tato e não necessariamente à visão. A mesma coisa acontece com a letra da música que vocês têm aí, Era Uma Vez e um lugarzinho no meio do nada. Então, um lugarzinho no meio do nada? Como assim? Sabor de chocolate, vê? Cheiro de terra molhada. Então, está associando aí os sentidos, tá? Então, foi associado aí a visão, para dizer um lugarzinho no meio do nada. Também chocolate, cheiro de chocolate, então foi colocado aí o paladar e também sabor de chocolate, desculpa, o paladar e cheiro de terra molhada. A gente tem aí tanto o olfato quanto também o tato. Então, nós temos aí letra da música, exemplo, tudo empregando aí sinestesia. Correto, gente? Agora, temos a próxima, a perífrase,
O que ela quer dizer, gente? Ó, é a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Então, como é que fica aí dentro de um exemplo? Então, nota. A gente tem aí, ó, o rugido do rei das selvas. Então, esse rei das selvas é o leão. Então, quando você não quis colocar o animal, no caso o leão, você pode substituir por uma palavra que representa. E também temos aí na letra aí da canção, tá? A música carioca do Chico Buarque, que diz assim, cidade maravilhosa. Então, essa cidade maravilhosa que o Chico está aí se referindo é nada mais nada menos que o nosso Rio de Janeiro, certo? Então, usou-se um termo para substituir aí a palavra que seria de origem realmente. Isso aí a gente chama de perífrase. Agora, gente, vamos às figuras de pensamento. Separei aqui 8, então vocês notem que nós temos aí uma continuação e são muitas, então por isso que você precisa prestar bem atenção, tá? Vamos à primeira. As figuras de pensamento, a primeira que eu separei foi a hipérbole, que é aquele exagero, gente. É quando você coloca aí um exagero fora do comum. Então, quando a gente diz, quase morri de estudar. Gente, ninguém morre, né? Pelo amor de Deus. Mas o exagero é que deixa aí a tua frase ainda mais com aquela força, com aquela expressão. Então, a gente chama isso de hipérbole. Agora, dentro da canção, dá uma olhada nessas linhas que estão grafadas. Quando diz, que domina o meu pensamento e me faz respirar, comanda as batidas do meu coração. Nossa, gente, superpoder aí, não é? Ter esse poder todinho de dominar batidas de coração é o superpoder mesmo. Então, a gente tem aí o exagero em expressar aí o amor por outra pessoa, tá? A definição aí do amor por outra pessoa num sentido bem exagerado. Agora, vamos à segunda, porque a segunda a gente chama de eufemismo. E o que seria o eufemismo? É aquela suavidade que se dá ao discurso. Então, você tenta suavizar. E olha o exemplo que diz aí, ó, entregou a alma a Deus. Então, para não dizer que morreu, que faleceu, então deu essa suavizada no termo, tá? A mesma coisa acontece na letra da música, quando ele diz assim, ó, na minha humilde residência pra gente fazer amor. Então, a ideia aí é que a casa é humilde, que não há riquezas, tá? Ele está sendo até sincero de não mostrar riquezas. Então, ele deu uma suavidade aí nesse termo. Pronto, gente? Deu para entender aí? Então, isso aí a gente chama de eufemismo, tá? A suavidade no discurso para deixar a situação melhor. Agora, a terceira é a ironia. Então, quem nunca usou uma ironia, né, gente? Então, o que é isso, gente? É quando você quer dizer aquilo, mas de uma forma assim contrária, só para dar aquele tom de sarcasmo mesmo. Então, a gente tem aí, ó, é tão inteligente que não acerta nada. Então, quando a gente quer tirar onda mesmo, como diz no sentido informal, quando a gente quer brincar com o outro, a gente usa aí essa ironia e nota que temos aí nessa frase. E a gente usa no dia a dia, infelizmente, tá? Eu já ouvi muito. Agora, e na letra da música? Onde é que a gente pode encontrar? Então, observa essa de Djavan, chamada de foi mais fácil, tá? Aprender japonês em braille do que você decide se dá ou não. Então, a gente tem aí uma ironia, né? Gente, japonês já é difícil. Imagina em braille. Vê a ironia aí que ele utilizou. Correto? Agora, vamos para a quarta, que a gente chama de personificação. E o que seria isso, gente? Palavra longa. Gente, é atribuição de quê? Qualidades e também de sentimentos humanas, tá? A seres que não são racionais. Então, gente, nota aí esse exemplo que vocês têm. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Gente, jardim, olhar, jardim tem olho? Não. Então, é isso aí exatamente, é você dar vida a coisas que não possuem vida humana. Então, na letra da música, onde é que a gente encontra isso? Mas meu coração gritou por cima. Gente, coração gritar é meio impossível, né? Então, é esse joguinho aí de colocar aí atribuições humanas a coisas que a gente sabe que coração não fala e que jardim também muito menos olha para alguém, certo?
Agora, vamos à próxima, que é antítese. E o que isso quer dizer, gente? É o termo que tem sentidos opostos. Então, quando você tiver aí essa oposição de termos ou de palavras, você vai lembrar sempre de antítese. Então, nota no exemplo. Toda guerra finaliza por onde havia ter começado, a paz. Então, quando você tem esse exemplo aí, guerra, e no mesmo termo está se falando o contrário, paz. Então, a gente tem os sentidos opostos das palavras. Isso aí a gente chama de antítese. E na letra da música? Onde é que a gente pode encontrar? Então, temos essa aí dos Titãs, tá? Epitáfio. E ela diz assim, a cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Então, olha o termo aí, alegrias e o oposto dela, tristeza. Certo? Bom, agora, e o paradoxo? O que quer dizer paradoxo dentro das figuras de linguagem? Gente, é o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos, tal como no caso da antítese. Então, lembra da antítese, que é a oposição, tristeza, alegria. Já o paradoxo, ele tem sentido oposto, mas não apenas de termos. Então, dá uma olhada no exemplo que diz assim, estou cego de amor e vejo quanto isso é bom. Gente, está cego e depois vê. Vê que a gente tem aí um sentido oposto, mas a gente tem também uma brincadeira, tá? Então, quando vocês tiverem casos assim, é impossível alguém ver, no caso está cego e ver. Então, a gente tem essa oposição. É quando a gente tem essa oposição, mas faz essa brincadeira aí com os termos, tá? E aí a gente tem também esse soneto, quando ele diz assim, o amor é fogo que arde sem se ver, e nota agora, é ferida que dói e não se sente. Gente, como é que é uma ferida que você tem, que dói, e você não está sentindo? Entenderam aí o contexto? É essa brincadeira que o paradoxo faz. A antítese é tipo o sentido real, tristeza, alegria, dor, tá? E a alegria também, enfim. Nós temos já o paradoxo, que é a brincadeira que ele faz com esses opostos, mas que deixa você assim sem entender e dizer, como assim? Ferida que dói e não se sente, tá? Agora, a sétima é a gradação. E aí a gente tem, já na palavrinha, mais ou menos o que quer dizer. Gradação é um tipo de ordem, tá? Que pode ser um clímax, ou seja, quando tá lá em cima, a tensão, ou pode ser um anticlímax, ou seja, quando está se preparando. Então, a gente tem aí uma sequência. E no exemplo você tem inicialmente calma, olha a sequência aí, calma, depois apenas controlada, até o ponto de total nervoso. Então, a gente teve calma, depois ela ficou controlada e depois o nervosismo. Olha a sequência aí, a gradação que nós temos. Agora, e na letra da música, onde é que a gente encontrou isso aí? Muito conhecido de vocês, adolescentes, de vocês jovens e até de nós adultos, tá? É a música Evoluiu, que ele diz assim, evoluiu, ritmo agressivo, 150, fluiu. Então, a gente tem aí uma sequência, tá? A gente tem uma evolução aí dos fatos. Então, se a gente tem essa evolução, a gente chama isso de gradação. Agora, e o apóstrofe? O que quer dizer isso? Parecido com apóstrofo, não é? Mas não é não, tá? É a interpretação feita com ênfase. E aí a gente tem ó céus, então vê aí esse ó céus, essa ênfase nesse termo, ó céu. Ó céus, desculpa. Agora, na letra da música, peguei aí do Luiz Gonzaga e ó Deus. Então, nós temos também esses termos aí que nós utilizamos, Senhor, utilizamos muito no nosso dia a dia, chamamos isso aí de apóstrofe. Agora, figuras de sintaxe, quais são? Nós temos aí 7, coloquei 7 para vocês, mas tem mais. Temos a primeira chamada de elipse. Elipse, na verdade, é a omissão de uma palavra que se identifica de forma fácil. Então, por exemplo, tomara você me entenda. Gente, esse que aí ele ficou escondidinho. Então, tomara você me entenda foi compreensível, mas tem esse que para dizer que é tomara que você me entenda, tá? A mesma coisa se vocês observem aí na imagem. Nós temos aí, ó, no segundo quadrinho, tá? O uso do depois, que quer dizer
ele começou, depois, na verdade, que ele começou. Então, nós temos aí esses pedacinhos aí para vocês. Agora, zeugma é o quê? A omissão de uma palavra pelo fato de ela já ter sido usada, ou seja, para que não se repita, você não utiliza. Então, fiz a introdução, ele a conclusão. Ao invés de dizer, fiz a introdução, ele fez a conclusão, tá? Hipérbato é a alteração da ordem direta da oração. Então, são como os anjos os seus alunos. Olha essa inversão. Os seus alunos são como os anjos, certo? Então, essa inversão a gente chama de hipérbato. Agora, o polissíndeto é o uso repetido de quê? De conectivos. Olha o exemplo. As crianças falavam e cantavam e riam. Tanto e. Esse e, essa repetição dessa letrinha E, a gente chama de conectivos. E nota que ela dá um sentido meio estranho. Então, quando isso acontecer, a gente tem aí um caso de polissíndeto. Agora, temos aí as 4, vamos à quinta, que é o assíndeto. Então, o que é o assíndeto? Representa a omissão desses conectivos, tá? Então, é diferente do polissíndeto. Não sopra o vento, não geme as vagas, não murmuram os rios. Então, nós temos aí ó, uma sequência e não houve o uso de conectivos. Então, quando o caso for assim, a gente chama de assíndeto. Olha a música aí do Cazuza. Vou mendigar, roubar, matar. Então, a gente não tem nenhum conectivo aí que ligue uma palavra à outra, apenas a vírgula, tá? Agora, gente, pleonasmo é a repetição da palavra ou da ideia contida para identificar o quê? O significado. Então, olha o exemplo. A mim, me parece. A mim, me, não precisa, né, gente? Então, quando houver isso aí, você já sabe que tem um caso de pleonasmo. E na letra da canção aí do Legião Urbana, a gente tem esse tempo que passou, mas tenho muito tempo, temos todo o tempo do mundo. Então, tempo está sendo repetido. Então, quando isso acontecer, a gente tem um caso aí de pleonasmo. Não necessariamente precisava ter tanto tempo. Enfim, agora o sétimo, chamado de anáfora, tá? Que é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular. Então, olha o exemplo que nós temos. Se você sair, se você ficar, se você quiser esperar, então esse você que está aparecendo aí. No teu exemplo, a gente chama isso de anáfora, certo? Agora, as figuras de som, gente, quanto à sonoridade, temos 4, tá? E lembra que a gente na última aula já viu essas 4 figuras de som. Então, observa a primeira, que é a aliteração. Dentro da canção do Jorge Benjó, tá? Diz, chove, chuva, chove sem parar. Então, esse CH aí, essa repetição desse uso de CH, que é exatamente o som das consoantes. A aliteração é a repetição desse som consonantal. Agora, nós temos a paranomásia, que é a repetição das palavras aí que têm sons parecidos. Berro, aterro, desterro, tá? Todas essas palavras têm sons parecidos. Já na terceira, nós temos a assonância, que é a repetição dos sons vocálicos. Então, temos aí a letra A sendo repetida na letra da canção do Caetano. E, por último, onomatopeia, que é a inserção de palavras no discurso que imitam sons. Então, é aquela sonorização das palavras que temos nas canções. Então, separei aí Sandy Júnior, quando diz turu, 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 que é a batida aí do coração, certo? Então, quando tiver esse caso aí, a gente tem onomatopeia. Agora, gente, para finalizar a aula de hoje, longa, e vale a pena você anotar, reflexão. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E quem diz isso é o nosso querido Nelson Mandela, tá? Então, a todos, eu deixo um abraço no coração. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!